Jesus sim vem do céu cercado de esplendor, aniquilando a corrupção e a dor, quebrando os laços do astuto usurpador. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda, terá a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda, terá a luz da manhã raiar. Jesus sim vem completamente restaurar o mundo que se arruína sem parar. Se todas as coisas vêm depressa transformar, dai glória a Deus, Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda, terá a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda, terá a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, em sempiterna adoração daremos nós ao Rei de coração, ao grande autor da nossa eterna salvação. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda. Nós aguardamos Jesus ainda, terá a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda, terá a luz da manhã raiar. Amém, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. A oportunidade de estar com o irmão Adriano para estar fazendo a leitura oficial da palavra. Estava viajando, está com a sua esposa ali, a irmã Paula. Glória a Deus, Deus é bom. Aqui, jovem, seja bem. Cumprimentar a todos nessa noite com a paz do Senhor Jesus. Nesta noite sou grato a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui honrando e glorificando o santo nome do Senhor Jesus. Sou grato a Deus também pela vida da minha esposa, que me acompanha pela primeira vez, a minha princesa. Nesta noite também, meus irmãos, eu vou estar trazendo a palavra que se encontra em 1 João capítulo 2, versículo 14, parte B. Diz assim: Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele.
Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. O mundo passa e a concupiscência e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E essa mensagem que queria trazer nessa noite para os irmãos, que possa cada dia mais buscar e renunciar ao mundo, porque a nossa morada não é aqui, mas sim nos céus. Aí pode orar? Certo, vamos orar nessa noite. Querido Deus e amado Pai que está no céu, venha, Senhor Jesus, se fazer presente, Senhor Jesus, neste culto de jovens, Senhor Jesus, da família. Esteja abençoando cada irmão aqui presente, Senhor Jesus, guardando, livrando e protegendo, Senhor. Que a Tua presença venha ser repleta, meu Pai amado, em nosso meio, Senhor Jesus. Senhor Jesus, agradecemos a Ti, meu Pai amado, por chegarmos até aqui, Senhor Jesus. Que o Senhor continue nos abençoando, meu Pai amado. Abençoe essa semana também que se inicia hoje, Senhor Jesus. Te entregamos, meu Pai amado, o total controle da nossa vida, Senhor Jesus. E é isso que te pedimos, Senhor Jesus. Nos guarde, Senhor Jesus, e que possamos, meu Pai amado, cada dia mais mantermos firmes na Tua presença, Senhor Jesus, até a Sua vinda, Jesus. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Que maravilha. A oportunidade está aberta com o jovem Caleb. Após o Caleb, a esposa do nosso jovem Adriano, a irmã Paula está com a oportunidade para fazer aquilo conforme o Espírito Santo. E após ela, o ministério de louvor. Amém? Glória a Deus. Louvado, bendito e exaltado o nome do Senhor. Amém? Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado. Decidi dar larga tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? E volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. E quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? E volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Aleluia, glória a Deus. Não sei a forma que você chegou aqui nesta noite, mas Deus está dizendo que não é para você parar, não é para você desistir, porque Deus tem um plano para você. Aleluia. Deus conhece tua estrutura e sabe o que está fazendo. E mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar?
Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. E quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Filho, não é hora de parar. Deus contemplou teu caminhar. Eu sei, é difícil prosseguir quando tudo me faltar. Esse cenário vai mudar. A tua hora chegará. Ao tempo pra tudo. Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Aleluia, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Quem está feliz de estar na casa do Senhor? Aleluia, glória a Deus. Esse amém pode ser melhor para o Senhor? Aleluia, glória a Deus. Deus é bom, Deus é gracioso, Deus é misericordioso. Aleluia. Jovem Paula, está com oportunidade. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Aleluia. Aleluia. Tu és santo, Senhor. Eu não sei o que ele viu em mim. Eu não entendo porque me amou. Eu não sou o que eu devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Eu sou pequena, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu mereci era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Aleluia. Eu não sei o que ele viu em mim. Aleluia. Eu não entendo porque me amou. Eu não sou o que eu devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Eu sou pequena, ele tão grande é.
Eu sou falha, Ele é fiel. O que eu mereci era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Aleluia. A tua graça nos basta, Senhor. Necessitamos somente da tua presença, Pai. Que o Senhor se faça presente nesse lugar. Que os nossos ouvidos estejam atentos para ouvir a tua palavra. Aleluia. Sou dependente de ti, Senhor. Aleluia. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Aleluia. A Senhor agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. O Ministério de Louvor está com a oportunidade. Após o Ministério de Louvor, a oportunidade está com a irmã Vanessa para trazer uma palavra de saudação. Amém? Glória a Jesus.
receba a bênção e a sua luz. Você vai ver, você vai vencer. Na unção de Deus e no seu poder. O crente cheio da unção manda a glória pra cima e recebe poder. Ele passa o mar vermelho, sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz o inferno tremer. Ele louva a Deus, a cova faz leão dormir. Ele ora no holocausto, o fogo vai cair. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Se vier o Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, vai passar por cima das águas. Na unção de Deus. Ponha os olhos no Senhor Jesus. Receba a bênção e a sua luz. Você vai ver, você vai vencer. Na unção de Deus e no seu poder. O crente cheio da unção manda a glória pra cima e recebe poder. Ele passa o mar vermelho, sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz o inferno tremer. Ele louva a Deus na cova, faz leão dormir. Ele ora no holocausto, o fogo vai cair. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Se vier o Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, vai passar por cima das águas. Na unção de Deus. O crente cheio da unção manda a glória pra cima e recebe poder. Ele passa o mar vermelho, sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz o inferno tremer. Ele louva a Deus na cova, faz leão dormir. Ele ora no holocausto, o fogo vai cair. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Se vier o Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, vai passar por cima das águas. Na unção de Deus. O crente cheio da unção manda glória pra cima e recebe poder. Ele passa o mar vermelho, sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz o inferno tremer. Ele louva a Deus na cova, faz leão dormir. Ele ora no holocausto, o fogo vai cair. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Se vier o Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, vai passar por cima das águas. Na unção de Deus. 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 Você vai passar
Deus. Amém, aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 9, que diz: Então, saindo, o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro, que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E, saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então, Pedro, caindo em si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Amém? Pedro estava aqui em uma prisão e ele foi livre. Ele não sabia se era real, se era uma visão espiritual que ele estava tendo, naquele momento que ele teve o socorro de Deus na vida dele. Muitos de nós podem estar passando por prisões e situações que o inimigo, os Herodes da vida, queiram nos paralisar, queiram matar a nossa fé e queiram mostrar que a porta do cárcere nunca vai se abrir. Mas a porta do cárcere já foi aberta, porque sobre nós está o sangue de Cristo Jesus. E Ele já levou sobre si as nossas dores, as nossas transgressões. E a porta do cárcere está aberta, igreja. O Senhor é conosco, o Senhor nos dá força para trilhar as batalhas. E nenhuma prisão pode nos impedir. E assim como Pedro, ele viu a mão de Deus, ele pôde ver o anjo do Senhor guiando ele, abrindo as portas e mostrando para ele a saída. Assim é na minha e na sua vida. Deus ainda faz milagres. Deus é um Deus de unção, como disse o louvor aqui entoado. Deus tem vitória para vocês, igreja. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade. Louvando. E enquanto a jovem Letícia louva ao Senhor, nós estaremos colhendo as ofertas, amém? Glória a Jesus. Eu gostaria, antes dela iniciar, pedir para que o pastor estivesse orando pelas nossas ofertas, amém? Paz do Senhor, igreja. Curve as vossas cabeças, vamos estar orando, apresentando a Deus o nosso ofertório. Senhor amado, Pai, neste momento estaremos contribuindo com os dízimos e com as ofertas. Senhor meu Deus, que a Tua palavra venha cumprir, Senhor, na vida de cada um, para que eles possam ter uma grande colheita, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos louvar o Senhor. Eu quero te dizer esta noite que
aqui neste lugar. Você crê que quando Ele chega, a doença não aguenta, vai embora. Quando Ele chega, a situação muda na mesma hora. Quando Ele chega, e quando Ele chega, Ele já chegou aqui. Quem pediu pra ser transformado, seja renovado agora. Quem pediu pra ser curado, seja curado agora. Quem pediu pra ser transformado, se prepare, se prepare, porque Ele veio saltando pelos montes. Ele veio, sinta Ele aqui. Ele veio trazendo a vitória. Ele veio, já posso sentir. Ele veio saltando pelos montes. Ele veio, sinta Ele aí. Ele veio trazendo a vitória. Levante a sua mão. Você está sendo tocado. Você está sendo renovado porque Ele veio. Vem, Senhor, que tudo podes. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. E a vontade é tua. E a minha vida do Senhor, ela está sendo derramada nessa noite. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. E pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Olha só, quando passares pelas águas, eu estarei. Oh! E quando passares pelo fogo, e ele não te queimará, pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. Eu estou contigo, filho. Receba essa palavra. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas. Ele está dando a ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono de lá. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Oh, aleluia. Receba essa palavra. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impede. Ouve, ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Ele te diz, pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Olha só o que ele está te dizendo hoje à noite. E eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Ele está com você e ele não te abandonou. Aleluia, glória a Deus, amém, Jesus. Aleluia, Jesus. Os jovens estão com a oportunidade para estar louvando ao nome do Senhor.
Irmãos, o Senhor está derramando de uma graça tão tremenda nessa noite, porque Ele está querendo derramar uma bênção, uma vitória, uma cura, uma restauração. Todos os louvores, desde o início do culto, o Senhor tem falado. Irmãos, enquanto cada um vai louvando, cada um louvou, a cada saudação, eu me lembrei lá da palavra onde diz, lá em Êxodo, quando Moisés teve o primeiro encontro com o Senhor na sarça ardente, quando Moisés acreditava que não era capacitado, mas o Senhor disse, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é santo. E ele ainda diz mais, o Senhor diz assim, eu sou o que sou, é eu que irei na sua frente. Lá em Êxodo 3, versículo 11, Moisés indaga ao Senhor e diz assim, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? O Senhor é bem claro, eu sou o que sou, o eu sou o que sou está aqui nessa noite para fazer o mover, o agir do teu Espírito Santo nessa noite. O eu sou. Vamos nos levantar, vamos adorar o nome do Senhor, vamos continuar nesse espírito de adoração, clamando, adorando, exaltando e bendizendo. Aleluia, glória a Deus, Deus santo e Deus poderoso. Santo, 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 santo és o teu santo nome. Vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. Que ataque é capaz de fazê-lo olhar pra trás e querer desistir. Terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal. Perda, ou a dor da traição, uma quebra de aliança, que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Valente de Deus em meio às suas guerras.
para trás e querer desistir. Que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com o contra-ataque do mar, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar, libera a palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Sem demora. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Vamos nos permanecer de pé. Eu sei que é um pouquinho chato pedir de pé, mas vamos glorificar, vamos receber o melhor da palavra do Senhor com a jovem Cibele. Amém? Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Queria agradecer essa oportunidade, mais uma vez, de estar trazendo a palavra aos meus pastores, pastor Heloísa, pastor Carlos e às minhas líderes também. Peço para a igreja abrir em Marcos, capítulo 6, versículo 45. Glória a Deus, aleluia. Marcos 6, 45. Eu leio, os irmãos acompanhem, amém? E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, e andando sobre o mar, queria passar-lhes adiante. Mas quando eles viram andar sobre o mar, cuidaram para que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos os viam e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes seu coração estava endurecido. Amém? Podeis assentar? Glória a Deus. Aqui os discípulos estavam no meio do mar, no barco, em meio a uma tempestade. E esse evento ocorreu logo após uma multiplicação, um milagre maravilhoso de Jesus, que foi a multiplicação dos pães e dos peixes. Onde Jesus, ele provou mais uma vez a sua bondade, a sua misericórdia, porque a multidão
que estavam seguindo a Jesus, eles estavam com eles apenas pelos milagres que Jesus fazia, apenas pelo prodígio. Só que Jesus, ele estava vendo a necessidade, e mesmo aquela multidão estando ali porque queria pelo que Jesus podia dar, Jesus, com sua misericórdia e bondade, proveu o pão e o peixe, a comida, aquilo que faltava. E ele serviu de bondade e misericórdia e também mostrou aos discípulos a provisão de Jesus, como Deus age nas nossas vidas. E mais uma vez, logo após essa multiplicação, Jesus ele sai e parte para orar. E ele parte para orar e ele pede para os discípulos irem para o barco. Ali, aquela multidão, naquele contexto, após a multiplicação, como eles viram que Jesus estava fazendo milagres, que Jesus multiplicou até comida, eles queriam que Jesus fosse o rei deles, estavam vendo não como aquele Messias Salvador, mas, porém, como um rei que poderia livrá-los de Roma. E Jesus, ele mandou os discípulos para o barco e saiu para orar. E os discípulos estavam ali. E eles passaram por uma tempestade, eles foram à tardezinha e na quarta vigília eles passaram por uma tempestade. O vento seguia contra o barco, o mar estava impetuoso. E aí nós podemos se perguntar, por que os discípulos, obedecendo ali a voz de Jesus, foi Jesus que mandou eles ir para o barco, foi Jesus que mandou eles ir para o mar enquanto ele mesmo iria orar? Por que os discípulos, mesmo obedecendo a voz de Deus, passaram por uma tempestade dessa que eles estavam pensando que iriam morrer? Muitas das vezes nós pensamos que porque nós obedecemos a Deus, porque nós seguimos a palavra dele, porque nós aceitamos a Cristo e vivemos uma vida de santidade, nós estamos livres de alguns perrengues da vida, de algumas tempestades. Mas a vida cristã, ela não nos isenta de tempestades, porque as tempestades não são para nos destruir, mas para nos fortificar. E o ímpio, muitas das vezes, palavras vêm contra nós. Eu estou passando por mais tribulação que o cara ali que faz tudo errado, que não segue a Deus, está vivendo. E eu aqui, obedecendo a Cristo, estou passando por mais tribulação do que tais pessoas, do que pessoas ímpias. Mas a vida cristã, ela não nos isenta ou não nos faz não viver tribulações na nossa vida. Pelo contrário, a Bíblia deixa-nos bem claro: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus, ele fala isso. E Jesus, ele também, em uma das suas parábolas, ensinando, ele nos dá a semelhança da casa firmada sobre a rocha e a casa firmada sobre a areia. As duas casas passaram por tempestades. As duas casas tiveram que enfrentar vento, tiveram que enfrentar mar impetuoso. As duas casas correram o risco de cair. Mas a casa que permaneceu de pé foi a casa que estava firmada pela rocha. Então, o que diferencia os ímpios dos cristãos, o que diferencia nós que estamos aqui na igreja do que estão lá fora, não é as dificuldades que nós vamos deixar ou ter que enfrentar. O que diferencia é em quem nós estamos firmados, em quem nós depositamos nossa confiança, que é a rocha que é Jesus. E o sofrimento, ele é a escola superior que o Espírito Santo nos usa para nos ensinar. As maiores lições da nossa vida. Davi, quando ele foi ungido rei, Deus não fez um caminho para ele ir direto para o trono. Deus, ele fez Davi passar por tribulações, por perseguições. Davi, por muito tempo, ficou fugindo. Foi tratado como apenas o irmão mais novo, que era pequeno em estatura. E ele ficou fugindo por muito tempo das tribulações, das perseguições que Saul fazia contra ele. Mas o que fez Davi passar por tudo isso era porque Deus estava traçando um caminho. Deus, ele traça o nosso caminho. Ele já tem traçado o caminho meu e você. Ele tem um plano na nossa vida. E Davi, ele precisou passar por tudo isso até realmente ser rei, porque Deus, ele estava usando das perseguições de Saul um processo pedagógico para Davi se tornar rei e ver que ele era usado, que ele foi escolhido como rei ali em Israel. E Deus, ele nos trata de diversas formas assim.
A família que estava ali em Betânia, Marta, Maria, Lázaro. Marta, quando ela mandou a mensagem para Jesus, ela sabia que Jesus era poderoso. Jesus era amigo próximo de Marta, Maria, de Lázaro. E Marta, ela mandou a mensagem não assim, talvez Jesus possa solucionar. Não. Marta ali conhecia Jesus. Marta sabia que com aquela doença ali, Jesus podia agir. E ela mandou confiando, não, Jesus ele vai vir, Jesus ele vai fazer algo aqui pela vida do meu irmão, ele é amigo nosso, ele é poderoso e ele pode fazer. E as pessoas até perguntaram, tá bom, deposite sua confiança nisso. E passou dias e Lázaro morreu. E passou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias com Lázaro morto. E só depois Jesus foi aparecer. E a questão é que quando Jesus chegou a Marta, a Maria, quando Jesus chegou ao local, Marta ela estava angustiada. Já fazia 4 dias que seu irmão tinha falecido. Já fazia mais dias que ela tinha mandado a mensagem a Jesus, ela sabia que Jesus poderia fazer alguma coisa. É tão que ela disse, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Marta estava angustiada, por causa que ela sabia que Jesus tinha poder, e ele não foi lá antes. Ele permitiu que Lázaro morresse, só que Marta, ela estava ali angustiada, com medo. E Jesus, ele é muito mais poderoso do que qualquer doença, e ele provou naquele dia que ele é mais poderoso e muito mais forte do que a morte. E ele precisava mostrar aquilo ali para Marta, Maria, para aquelas pessoas que estavam ali. E talvez Marta não estava entendendo ali o porquê de Jesus tinha demorado. Marta pensou que quando Lázaro morreu, tinha tudo acabado. E às vezes a angústia que ela estava sentindo não era nem tanto porque seu irmão tinha falecido. Era mais porque ela sabia que alguém podia resolver aquela situação, que ela confiava, que ela amava, e aquele alguém não foi. Muitas das vezes nós nos pegamos em situações que nós ficamos angustiados. Às vezes nós fazemos a tempestade em um copo d'água, porque vem as emoções, vem o medo, vem a ansiedade, e nós ficamos angustiados e nós até nos perguntamos aonde está Deus. Mas Deus, ele aparece no momento certo. Não somos nós que dizemos que este é o tempo ou não, é Deus, porque ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente, ele sabe de todas as coisas, e o poder está nas mãos dele. O tempo de Deus não é o nosso. Jesus, ele sempre vem ao encontro na nossa tempestade. Não importa qual tempestade seja. Jesus, ele foi ao encontro dos discípulos e Jesus, ele vai ao encontro da nossa tempestade. Não sei que tempestade que você está vivendo, se é a espera de um milagre, se é a solução para uma crise financeira, se é um milagre no seu casamento, se é Deus providenciando na sua família, na sua vida, mas Jesus, ele opera na tempestade. Jesus, ele vem ao nosso encontro na hora que os recursos acabam. Os discípulos estavam ali no meio da tempestade, na 4ª vigília. Era dividido em 4 horas lá, e ali naquele momento da 4ª vigília era mais ou menos das 3 horas até amanhecer, até às 6 da manhã. E Jesus, ele apareceu ali no pior momento, no momento mais perigoso, onde Jesus estava, onde os discípulos estavam no meio do mar impetuoso, no meio do mar ali que já estava muito, muito perigoso. E os discípulos ali que estavam no barco eram discípulos que eram altamente treinados para estar ali no mar, porque muitos deles eram pescadores, e eles, com tamanha experiência, eles não souberam administrar, não puderam lidar com aquela tempestade, porque tem certas tempestades que só Deus, ele pode abençoar, só Deus pode acalmar, e ele acalma qualquer tempestade. E quando os recursos acabaram, Jesus apareceu. Quando os recursos acabam, Jesus, ele sempre aparece e providencia, porque ele é Jeová Jireh. As tempestades não são uma negação do amor divino de Deus, mas uma oportunidade para nós experimentarmos o amor de Deus na nossa vida. Deus, ele já venceu a maior tempestade, o maior problema da nossa vida,
que foi o pecado. O pecado que nos traz a morte. O pecado que nos afasta de Deus e nos dá uma condenação eterna. E Jesus, ele veio e venceu. Então, ele é maior do que a dificuldade. Ele é maior que nossas dores, do que qualquer doença. Ele é maior do que tudo que você possa imaginar. E ele é maior do que o nosso pecado que nos afastava dele, que nos acorrentava nas profundezas do inimigo. Ele é maior do que tudo na nossa vida e ele é o maior na sua vida. Ele é aquele que providencia, ele é aquele que calma a tempestade, que acalma o vento e que traz a providência no momento certo, no tempo certo. E ele nos fala que este é o tempo que Deus ele vai nos transformar, que Deus vai abençoar a nossa causa, porque ele está no controle de tudo. Os planos, a nossa vida está nas mãos dele. Jesus, as ondas que nos ameaçam, as ondas que nos trazem medo, é as mesmas ondas que Jesus caminha sobre. Tudo aquilo que nos traz medo, as ondas que os discípulos estavam lutando e pensando que ali eles iam acabar, que ali era o fim da jornada, foi as mesmas ondas que Jesus andou sobre. Então Jesus, ele anda sobre todos os nossos problemas, ele está acima de tudo aquilo que pode nos causar medo, que pode nos causar um medo do futuro, um medo de agora. E Jesus, ele está acima de todas as coisas, ele está acima. A Bíblia fala que todo joelho se dobrará e dirá que Ele é o Senhor, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós não precisamos ter medo ou medo das aflições que vão nos atingir, porque nós temos que confiar nele, porque Ele já venceu todas as coisas. E Jesus, ele faz da própria tempestade um caminho para chegar à sua vida. Muitas das vezes as tempestades, elas são o momento que Deus ele tem que falar conosco. É no deserto que Deus mais fala conosco, é no deserto que nós mais aprendemos. É nas tempestades da nossa vida que Deus ele fala conosco, que ele traça o caminho. Nós não sabemos. Os discípulos não sabiam que caminho eles tinham, que caminho Jesus traçou. Os discípulos nem tinham ideia que Jesus podia andar sobre o mar. E às vezes nós podemos subestimar o poder de Deus nas nossas vidas, mas nós temos que confiar e acreditar, porque no meio da tempestade, no meio do mar, Jesus ele vem caminhando sobre as águas, como foi cantado aqui. Quando nós não vemos mais solução, quando todos os nossos recursos acabam, Jesus ele vem, ele acalma a tempestade, ele acalma o rio, ele acalma as turbulências da nossa vida, porque ele é o Todo-Poderoso e ele está conosco e ele aparece no tempo certo, porque ele é a própria provisão nas nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Para finalizar, peço que os irmãos abram em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor para levar meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestada de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte que estiver cheia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si, sobre os seus filhos, e eles lhe traziam as vazias, e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse ao seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais vasilhas alguma. Então o azeite parou. Jesus, ele aparece no momento em que mais nós precisamos. Ele aparece no meio nas tempestades da nossa vida. E Jesus, como eu falei no início, uma vida de obediência, uma vida de devoção a Deus não nos isenta das tempestades, não nos isenta dos problemas que nós seres humanos passamos, mas nos isenta de passar por dores que nós passaríamos se nós não tivéssemos Cristo na nossa vida. Esta mulher aqui, ela estava viúva, numa situação em que nenhuma de nós, nenhuma pessoa aqui poderia passar, por causa que o contexto histórico totalmente diferente.
aquela mulher estava largada à margem da sociedade e prestes a levar os seus dois, a serem pegos os seus 2 filhos como escravos por causa de uma dívida. E ela foi aonde? Ela foi a Jesus. Ela foi a pessoa que representava Deus naquela época, que era o profeta Eliseu. E ela foi a ele, e ele falou para ela pegar vasilhas, não poucas. Deus, Ele nos dá a promessa. Deus, Ele acalma a tempestade. E Ele faz a nossa vida um momento para nós contarmos e ficarmos alegres pela tempestade que nós passamos. Não vai ser um momento que nós vamos passar pensando em dor, não. Vai ser um momento que nós vamos ver que Deus, Ele foi o provedor. Que se não fosse Deus, nós não estaríamos, nós não conseguiríamos vencer certas batalhas na nossa vida. E aquela mulher, com os seus filhos, a sua mulher e os filhos dela participaram do milagre que aconteceu na casa dela, dentro da casa dela. E Deus, Ele tem milagres, Deus, Ele acalma a tempestade. Da mesma forma que com todos os discípulos que estavam ali, Deus, Ele falou com Jesus, Ele foi a pessoa que falou através de todos os discípulos ali, que Ele poderia acalmar, que Ele tinha todo o domínio nas mãos dele. E aqui Jesus, Deus, Ele oferece um milagre, a providência, porque Deus, Ele não é apenas um Deus que nós falamos, mas é um Deus que providencia. É o Deus que providenciou o Cordeiro que foi morto e crucificado e nos deu chance, deu salvação e nos deu uma vitória pela cruz do Calvário. Esse é o mesmo Deus que providenciou na vida dessa mulher, que providenciou na vida desses meninos, porque Ele é o Deus, Ele é o provedor nas nossas vidas, Ele é o Jeová Jireh, e nada impede a ação, o mover dele nas nossas vidas, na vida da sua família. E Jesus, Ele nos traz há uma forma de nos ensinar. Nós devemos confiar naquele que tem todo o domínio nas mãos, naquele que é o provedor, que é a provisão. E você pode pensar que talvez possa acabar, que talvez essa tempestade vai acabar com a sua vida. Talvez você esteja passando por anos por um problema, que você pede a Deus por um milagre, e talvez não apareça, mas Jesus aparece no tempo certo, que é o tempo dele. Nós podemos não entender, mas nós devemos confiar nos planos de Deus, porque eles não podem ser frustrados, porque Deus tem o poder nas suas mãos. E Jesus, Ele transforma aquilo que nós pensamos que poderia acontecer, Deus, Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou que pensamos, como Ele fez na vida de Marta, Maria e Lázaro. Marta, ela mandou a mensagem a Jesus, sabendo que Jesus podia fazer alguma coisa. Ele pode curar meu irmão. Mas Jesus transformou a história deles em uma história muito mais bonita e poderosa, porque Ele não só venceu uma doença, Ele mostrou ali que o tempo não foge do controle dEle. Ele mostrou ali que Ele é a provisão em cada momento, e Ele mostrou mostrou que Ele é mais poderoso do que a morte. Ele não apenas curou uma doença, Ele operou uma ressurreição. E Deus, Ele aparece no momento em que nós necessitamos, em que nós pedimos a ajuda de Deus, em que nós estamos perdidos. E Jesus, Ele é aquele que acalma a tempestade. Nós devemos descansar, porque Ele é o provedor. Ele é a provisão nas nossas vidas nos momentos mais difíceis. E Jesus, Ele primeiramente, Ele passou para os seus discípulos, quando Ele chegou ao barco, antes de acalmar a tempestade, Ele falou para os seus discípulos: sou eu, não tem mais. Jesus, Ele se importa como que nós estamos nos sentindo. E Ele mostrou para os discípulos, eles pensavam que Jesus era talvez um fantasma ou alguma assombração, mas Jesus mostrou que Ele estava ali em pessoa e que Ele podia andar sobre o mar. E Ele falou, antes de vento te aquieta, o mar se aquieta, não, Ele falou, sou eu, não tem mais. Então, da mesma forma, Deus nos dá uma palavra, sou eu, não tem mais. Deus é poderoso, Deus, Ele cuida da gente, cuida das nossas emoções, cuida dos nossos problemas, cuida das nossas dificuldades. E Deus, Ele é a provisão nas nossas vidas no momento em que nós mais precisamos. Aqui agradeço a oportunidade em nome de Jesus.